Retomamos o tema de abertura deste jornal, a notícia de que os funcionários públicos sentem a partir de hoje os cortes salariais e com a notícia de que 10 das 14 providências cautelares apresentadas pelos sindicatos foram indeferidas pelos tribunais. Ora, as estruturas sindicais estão já a avisar os trabalhadores para avançarem com queixas a título individual. É nosso convidado, Betancourt Picâncio, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Boa tarde. Boa tarde. Tendo em conta que parece não ter tido força suficiente esta movimentação conjunta dos sindicatos em torno das providências cautelares, acredita que a título individual os trabalhadores do Estado vão conseguir fazer valer os direitos? O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado aguardou que os trabalhadores recebessem os recibos relativos à remuneração do mês de janeiro de 2011 para, confrontando-os com os recibos de dezembro de 2010, apresentar as respectivas ações judiciais. É isso que iniciamos hoje, apresentando ações judiciais em relação a todos os nossos associados, trabalhadores dos diversos ministérios, iniciando hoje e terminando na próxima segunda-feira a apresentação de ações em relação a todos os ministérios, a alguns institutos públicos e a algumas autarquias. Portanto, serão ações conjuntas, então? São ações do sindicato em representação dos associados que veem as suas remunerações reduzidas. Nós consideramos que se trata de uma atuação ilegal, reduzir as remunerações dos trabalhadores que estão previstas nos respectivos índices remuneratórios, sem antes haver uma negociação desses índices remuneratórios, é uma ilegalidade e vamos suscitar essa ilegalidade junto dos tribunais. Betancourt Picâncio, porquê que acha que os tribunais disseram não às providências cautelares, pelo menos a estas 10? Desconhecemos as razões em concreto em relação a essas providências cautelares. Aquilo que nós entendemos foi que a oportunidade deveria ser aquela que resulta das remunerações recebidas já no mês de janeiro. E é isso que estamos a fazer. Não só apontando a ilegalidade dos cortes das remunerações, mas apontando simultaneamente a inconstitucionalidade das normas em que esses cortes das remunerações assentam. E, portanto, apresentando estas providências cautelares e as ações em concreto para que os tribunais julguem a ilegalidade e a inconstitucionalidade das diversas normas que sustentam a atuação dos serviços, nós confiamos que os tribunais darão razão aos trabalhadores. Independentemente da ilegalidade ou não dessas normas, Betancourt Picâncio, tem informação de que em alguns serviços ainda haverá dúvidas sobre como aplicá-las, como aplicar essas normas e que isso possa complicar o pagamento de salários? Temos notícia de que, em relação aos serviços que têm os seus processamentos assentes no Instituto de Informática, os trabalhadores recebem os recibos e a sua surpresa é com o cálculo que têm de fazer. O cálculo em relação a 3,5% para a verba entre 1.500 e 2.000 e mais 16% para a verba entre 2.000 e 4.165 euros. Portanto, feitas essas contas, o que nos tem chegado é de que essas reduções estão de acordo com aquilo que foi a orientação do Governo e é em relação a elas que nós suscitamos a ilegalidade. Portanto, se há serviços que, por qualquer razão, ou por deficiência no respectivo sistema informático, não conseguiram fazer o processamento e autonomizam os cortes salariais, o problema ainda é maior, visto que o que aparece é um processamento da remuneração que é devido ao trabalhador com um novo imposto. Isto é, há aqui também aquilo que nós consideramos que é um ataque às remunerações através da criação de um imposto que, a ser assim, deveria obviamente ser um imposto voltado para todos os cidadãos e não voltado para um grupo de cidadãos em particular. Ainda relativamente aos intervalos em termos salariais, o Ministério das Finanças veio esta manhã esclarecer que para os salários mais altos o corte global nunca pode ultrapassar os 10%. Recebeu alguma informação que contrarie essa garantia do Ministério?
Não, eu penso que o lapso terá surgido do facto de que consta do Orçamento de Estado que a parcela entre os 2.000 e os 4.165 é objeto de um corte adicional de 16%. E, obviamente, quando a leitura é mal feita, pode dar lugar a dificuldades no perceber o que está em causa. Tencourt Picanço, a luta dos funcionários públicos vai-se fazer apenas pela via judicial ou estão a preparar alguma contestação a estas medidas? Neste momento, o que está em causa é percebermos se os tribunais vão ou não aceitar aquela que é a nossa interpretação. Os cortes salariais são ilegais, os cortes salariais são inconstitucionais. Esperamos, portanto, calmamente, que o Poder Judicial funcione e nos dê razão. Tencourt Picanço, muito obrigada. Muito obrigado também.